De domingo que vem, irmãos, nós teremos uma convocação da igreja às quartas-feiras, para toda quarta-feira de setembro. Nós vamos, às quatro quartas-feiras de setembro, nós vamos ter aqui 20 minutos, no máximo, de uma reflexão sobre o que Deus requer de um governante. E depois nós vamos nos dividir para orarmos para as eleições do dia 3 de outubro. Então, conversei com a Elda na terça-feira, aliás ontem, e ela já colocou isso no boletim, e para a gente estar orando, porque Deus pode interferir no quadro político brasileiro, porque eu entendo que nós, enquanto igreja, podemos trazer a vontade de Deus em coração rendido a Ele, e que Ele esteja se movendo os corações. E muitas vezes a gente, como crente, a gente olha a situação e diz, não tem como mudar. Então acho que isso não é um posicionamento de servos de Deus, porque a Bíblia diz que o coração do rei na mão do Senhor é como ribeiros de água. Então se o do rei vocês imaginam dos plebeus, né? Do povo. Então se Deus coordena assim o coração de quem governa, Ele também pode coordenar o coração de quem vai votar. Então a minha proposta para setembro é que a gente convoque a igreja. Eu vou fazer isso nesses domingos ainda que restam do mês de agosto, para que a gente possa ter o maior número de pessoas aqui na quarta-feira, orando pelas eleições de outubro, dia 3 de outubro. Porque eu entendo que esse momento é um momento muito importante para a vida da nossa nação, e com o acidente de hoje vai tornar-se mais importante ainda, né? Então vamos estar buscando ao Senhor, porque nós precisamos de um caminho novo. Se nós fizermos as coisas da mesma maneira que temos feito sempre, nós vamos colher os mesmos resultados. Então nós precisamos que Deus mova o nosso país através dos nossos governantes, e essa eleição tem a ver com os governantes federais e estaduais. Então nós precisamos de estar trabalhando diante do Senhor. Aí nós vamos trazendo algumas meditações, e eu já estou trabalhando isso, e eu quero trazer durante as 4 quartas-feiras, claro que eu só tenho uma perspectiva de uma das quartas-feiras, mas eu quero trazer para os irmãos alguns momentos que a igreja do Senhor se reuniu e mudou a história do seu tempo. Então, os puritanos, irmãos que fizeram de Deus a realidade da sua política, tanto municipal quanto estadual. Então nós podemos fazer isso. Eu sei que tem outros pastores, outras igrejas, que o Espírito Santo de Deus vai estar movendo para estar orando em setembro todinho. A gente tem aí o dia 7 de setembro, eu não sei qual é o dia que cai 7 de setembro, tem alguém que tem uma... Veja aí, é só clicar, é domingo? Então, tempo da gente poder estar também no domingo falando alguma coisa sobre isso, tá bom? Vamos para o nosso estudo. Nós estamos trabalhando os 10 mandamentos. Estamos buscando essa realidade. E a intenção, os irmãos se lembram qual era o propósito de estudarmos os 10 mandamentos? É a aplicabilidade desses princípios absolutos de Deus na minha vida e na sua vida hoje. Então, o que nós temos observado é que há aplicabilidade, quer dizer, há princípios de Deus permanentes para o seu povo
nesses princípios que ele deu ao seu povo lá no início. E antes de começarmos, eu queria, antes de lermos o texto, que hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento, não é? O quinto mandamento. E às vezes nós olhamos aqui esses mandamentos curtinhos aqui e falamos assim, eu já sei o que esse negócio aqui significa. E quando você vai buscar o significado de verdade, quando alguém lhe pega aí na sua caminhada e pergunta, o que significa? Aí você gagueja e não sabe falar. Porque nós temos essa questão de simplificarmos esses mandamentos agora e esquecermos da aplicabilidade deles no nosso dia a dia. Questões políticas. Então, nós precisamos de ter o conceito real disso. Primeiro, que haverá punição, a mesma perspectiva lá que Deus, quando alguém tomar o seu nome em vão, então há uma punição para isso. Aquele que mata vai ter uma punição para ele, e não tem jeito, Deus tem os instrumentos para fazer isso, né? Então eu quero contar uma das minhas crianças, né? Então eu tenho lá eu vejo assim qualquer coisa contando de criança, eu ponho nessa pasta, né? E essas crianças nossas hoje, elas são espetaculares. A gente aprende muito com elas e é uma pena que as minhas eu não escrevi, não anotei, e aí a gente esquece, né? Eu sei que a Letícia, a Liva deve ter soltado algumas assim, e eu sei assim só de meia dúzia delas, mas eu sei que elas soltaram durante toda a vida de criança algumas realidades que eu poderia ter gravado. Mas eu quero primeiro, isso aí vai interessar os nossos irmãos da área de direito, que é interessante como aconteceu isso. O réu, ele estava sendo julgado por assassinato em Oklahoma. E havia fortes evidências de que ele era culpado. Então, evidências que indicavam a sua culpa nesse assassinato. Contudo, eles não acharam o cadáver. Então, as provas e as evidências comuns que a gente tem aí, né, indicam que ele é o mandante, é o autor do crime, né, mas o corpo até hoje não apareceu. Então esse quadro é o mesmo quadro desse que a gente tem nacionalmente divulgado. Então o que o advogado de defesa, na sua declaração final, ele sabendo que o seu cliente provavelmente seria condenado, ele recorreu-se a um truque retórico, que eu não sei se isso é prática na justiça brasileira, mas segundo pesquisa, o advogado americano, ele faz muito esse trabalhar. Então ele, dirigindo-se ao júri, ele diz o seguinte: senhoras e senhores do júri, eu tenho uma surpresa para vocês, disse o advogado, olhando para o relógio. Dentro de 1 minuto, a pessoa presumivelmente morta, neste caso, vai entrar neste tribunal. E ele olhou para a porta de entrada do tribunal. Os jurados, um tanto atordoados, todos olharam ansiosamente para a porta de entrada. 1 minuto se passou, nada aconteceu. E o advogado de defesa diz: na verdade, eu fiz essa declaração
E todos vocês olharam com expectativa para ver se a pessoa iria entrar de fato nesse tribunal. Eu, portanto, proponho, mediante a isso, que a dúvida razoável, neste caso, para saber se alguém foi morto, e eu insisto que vocês retornem com o veredito de não culpado. O senhor, como advogado, um bom pensador, né? O júri, claramente confuso, retirou-se para deliberar-se sobre o caso. Poucos minutos depois, o júri voltou e pronunciou o veredito: culpado. O advogado levantou e disse: mas como pode? Vocês devem ter tido alguma dúvida quando eu disse que ela iria entrar por aquela porta. E todos vocês olharam fixamente para a porta. Aí o presidente, a pessoa que estava responsável pelo aquele jurado, diz assim: nós olhamos, mas o seu cliente não olhou. Todos nós olhamos, mas o seu cliente não olhou. Então ele é culpado. E o juiz deferiu a decisão. Culpado. Fato é que aquele que pratica o mal, a injustiça, Deus tem instrumento de puni-lo. Mesmo que ainda tenha advogados bons para tentar libertar aqueles, Deus tem realidades acima de tudo para que a justiça seja realizada. Quando não realizada pelo homem, ele se encarrega de fazê-lo. Porque ele é o juiz sobre todos. Uma professora da escola dominical estava discutindo com seus pequeninos de 5 e 6 anos. Quem tem filhos nessa idade sabe que eles são fantásticos. E ela estava falando sobre os 10 mandamentos. E quando ela passou pelo 4º mandamento, honrarás o teu pai, a tua mãe e tal, aquela coisa toda, quando terminou, ela perguntou assim: existe, claro, na linguagem, para que a criança pudesse entender, alguma palavra de Deus, algum mandamento de Deus que nos ensina como tratar os nossos irmãos e irmãs? Um pequenino de 5 anos diz o seguinte: não matarás. Nós temos dois caminhos. Primeiro, acharmos que esse mandamento é muito fácil. Que até uma criança de 5 anos sabe dele. Não matarás. Ele sabe que não se pode matar nem irmão nem irmã. Ou uma segunda realidade, que é aquela realidade daquele outro menino que eu já contei para vocês. Que ele ora, porque o irmãozinho dele fica sempre pentelhando a sua vida. Ele vai para o Senhor e diz: Senhor, eu aprendi hoje sobre Caim e Abel. E se o Senhor não fizer alguma coisa aqui na minha casa, vai acontecer de novo. Entendeu? Então, das duas uma. Ou é fácil demais, ou esse menino está dizendo assim: só pode ter um mandamento para cuidar dos meus irmãozinhos. E da vez em quando, não matarás, porque vontade eu tenho. Né? Então, mas não é tão simples assim. Não é tão simples, porque tem muita gente que não consegue entender o que Deus
quer dizer com isso? Porque, às vezes, a gente olha para esse mandamento e a gente não dá muita importância. Por que nós não damos muita importância? É porque eu tenho certeza que aqui não tem nenhum que é assassino e nem que pretende ser. Até pode ter vontade de matar o marido, a esposa, mas não faz isso, não é isso? Mas a gente não faz. A gente não tem, nós não somos, na nossa mente, capazes de fazermos isso. Então, por isso que esse não matarás é aquela coisa assim, isso tem nada a ver comigo. Então, eu não vou dar muita ênfase, eu nem quero saber. Ele já está entendido, não matarás. Agora, o que você acha quando esse mandamento é estudado na perspectiva de uma clínica de aborto? Brasil, qualquer lugar que você quiser pesquisar, diz que morre mais de 1 milhão de bebês ano. Nos Estados Unidos, é 1,5 milhão de bebês ano, abortos. Mulheres pobres, de classe baixa, morrem muito mais porque vão fazer o aborto clandestino. Então, se nós começarmos a aprofundar, isso tem a ver conosco. Segunda realidade é a eutanásia, que nada mais é do que o suicídio assistido. Eu não sei, porque eu não tive tempo de procurar, também não é o nosso tema agora, pelo menos esse primeiro momento introdutório, mas eu me lembro que, aí o senhor pode me ajudar aí, irmão Melo, não é a sua área, mas o senhor pode me ajudar. Eu me lembro que era só em 3 casos que a lei brasileira permitia o aborto. Não, o aborto. Era quando questão de estupro, a questão da criança acéfala e quando a mãe corria risco. Mas aí eu me lembro que o ano passado, eu não sei se passou, mas o ano passado, o Conselho Federal de Medicina propôs uma ampliação nesta lei. Eu não sei se passou. Houve essa proposta de que fosse estendido também quando fosse detectado que a criança estivesse com uma doença, que a sua sobrevida não seria possível. E também parece-me que tem umas outras abordagens, eu não me lembro agora, eu li na época, não passou. Mantém-se essas 3, então ótimo. Com reservas ainda, porque aí tem todo um processo, não é assim, eu quero, porque não tem cérebro, mas preciso de todo um trabalho. Então, precisamos já pensar. A eutanásia também eu não sei como é a legislação brasileira. Eu não sei se já há dispositivo no código, se não tem. No Brasil não, nos Estados Unidos tem, não é? Estados Unidos tem eutanásia. O que, meu irmão? E alguns estados também. Eu não sei quantos. Porque eu me lembro de algumas reportagens, porque são temas polêmicos que caem em reportagens. E hoje, o mundo globalizado, a gente está vendo isso todo momento, a rede mundial de computadores, está dentro da sua casa essas informações. Então a gente tem acesso a essas informações. Outra realidade, quando o motorista bêbado mata alguém,
Então, ainda que eu e vocês não somos assassinos e não pretendemos ser, nós precisamos entender como crentes o que Deus realmente está dizendo com esse mandamento. O que é que Deus tem em mente quando Ele diz, não matarás? Porque eu preciso de entender isso, enquanto cidadão brasileiro, eu preciso de entender isso enquanto cristão, eu preciso de tomar determinadas posições baseadas na palavra do Senhor. Posições polêmicas. A gente precisa de ter respaldo da palavra. Precisamos fazer. Por exemplo, foi feito o Boris Casoy. É aquilo, quando a pessoa morre, todo mundo fica lembrando. Mas eu já comentei isso antes do Campos morrer. Ele esteve com Boris Casoy, naquela entrevista que o Boris faz, e o Boris perguntou para ele assim, qual que é seu posicionamento quanto ao casamento homossexual? E ele tinha a Marina como vice-presidente, vice-candidata. Aliás, candidata a vice-presidente. E a Marina, todo mundo, o Brasil todo sabe que a Marina é evangélica. Então eu disse para Simone assim, eu quero ver como ele vai responder. Aí ele diz o seguinte, a questão do casamento homossexual não é uma questão minha, já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, pode ser tratado na questão religiosa. E dependendo da sua teologia, uns fazem, outros não fazem. Uns fazem, outros não fazem. Então aquele que faz tem que respeitar o que não faz, e o que não faz tem que respeitar o que faz. Então o que se precisa fazer? Eu e vocês. Nós precisamos ter definitivamente o que Deus pensa. Porque o meu posicionamento como crente precisa ser o que Deus pensa. Então por isso que eu preciso que esse mandamento tem muito a ver comigo e com você hoje. Muito mais hoje. Porque nós temos questões sérias para ser vivenciada todo o tempo que demanda em cima desse negócio aqui. Então o que eu quero fazer? Qual o significado deste mandamento? Primeira coisa. A segunda coisa, quais são as implicações do meu e do seu momento hoje deste mandamento? Que aí eu vou trazer detalhadamente essas realidades que nós enumeramos só para início de conversa. Em terceiro lugar, o que Jesus disse sobre este mandamento. Porque para mim e para você, assim, eu não posso deixar de entender isso. Nenhuma realidade da palavra de Deus, eu preciso de ter isso definido no meu coração. Claro que como brasileiro, eu não vou desobedecer a lei do meu país. Enquanto esta lei não me faça desobedecer a Deus. Então eu preciso de entender o que Deus quer, para que eu tenha um norte da minha vida com relação à palavra. Então, o que eu quero trabalhar com os irmãos agora é a seguinte pergunta. Deus estava proibindo toda matança, toda morte que fosse morte matada, quer dizer, a pessoa iria morrer por mão de outro. Deus estava proibindo isso?
Não, eu preciso pensar antes. Vão pensar. Então, é isso que Deus estava proibindo, todo tipo de matança. Porque se é isso, ele quebrou o seu próprio mandamento. Ele quebrou o seu próprio mandamento. Porque nós vamos ver alguns versículos que Deus diz claramente para que o seu povo matasse determinadas pessoas. Tá. Sim. Então vamos lá. Vamos lá, porque aí, isso aí já vai ser uma discussão por etapa, por tema. Primeiro eu preciso de dar base, porque senão eu não vou ter base para conversar. Então eu preciso saber o significado disto. E primeiro é o questionamento. Todas as matanças? Então vamos ver. Se for todas, Deus incorreu em quebrar o seu próprio mandamento. Então vamos ver alguns textos. E aí você pode pegar a sua, claro que não vai ser um estudo exaustivo, até porque essa não é a intenção nossa, mas vai ser um estudo, como tem sido dos outros mandamentos, um estudo para dar a você o gostinho de buscar mais. Porque o gostoso do estudo é quando, aliás, eu não sei como funciona hoje o ensino, mas eu tive um mestre, o reverendo Francisco Chiquinho, Francisco Leonardo Escalvic, que ele, quando você fazia uma pergunta a ele, eu já disse aqui para você, irmão, muito bom, meu irmão, dia tal o irmão vai me dar um trabalho sobre isso. Então, ele dava alguma pista e depois ele cobrava um trabalho seu. Então, o que acontecia? Você tinha que buscar o conhecimento. Então, o conhecimento que você busca é muito mais proveitoso para você do que aquele que você recebe de graça. Então, a ideia é dar a você, provocar em você uma busca, uma vontade de estudar sobre isso. Então, eu vou dar alguns textos, não vão ser exaustivos, mas dá para você pegar depois alguma coisa. Então, vamos lá. Êxodo 21, 12. Por que eu estou pegando esse de Êxodo, basicamente? Porque é aqui que está o contexto do mandamento. Né? Vamos lá. Então, esse texto está me dizendo que não é todo tipo de morte. Existe alguma morte que Deus diz que pode acontecer. Êxodo 32, 27. Aqui o contexto, você precisa de ler todo o texto, todo o capítulo 32. Vocês se lembram que aquela descida de Moisés, após receber essas normativas de Deus, e quando ele desce, o povo de Deus está adorando ao bezerro de ouro, e ele faz aquela convocação, quem é do Senhor, vem para cá. A tribo de Levi toma um posicionamento, porque não se dobrou diante do bezerro. E quando essa tribo chega à presença de Moisés, qual é a palavra que Moisés dá a essas pessoas? Que é a palavra de Deus para essas pessoas. O que ele diz? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um ao seu amigo, cada um ao seu vizinho. Então esse matar não é todo matar.
Tem algo que precisa fazer isso. Quando nós andamos um pouquinho mais, e nós chegamos, quando Josué assume o comando, que o povo de Deus está tomando posse da terra prometida, a primeira barreira é Jericó. E Deus ordena, você pode ler isso em Josué 6, que deve matar a todos, exceto Raabe e a sua família. Então, haverá um momento em que matar não está debaixo do mandamento. Então, como que é isso? Como que eu entendo essa realidade? É porque a palavra hebraica traduzida aqui, corretamente, seria assassinato. Doloso. Matar com malícia. Matar com ódio. Assassinar alguém premeditadamente. Porque há uma outra palavra no hebraico para matar, que não é a questão de matar dolosamente. É a que é por acidente, por autodefesa, pela guerra, pelo comando de Deus, no exercício da autoridade. Então, essa palavra do mandamento é a questão de matar premeditadamente, com dolo, dolosamente. Então, esse matar dolosamente é o que cabe e é o que está debaixo do mandamento. Êxodo 21:14 é uma palavra fantástica, porque dá o norte para você caminhar. O que diz aí? 21:14. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Então, aqui está algo que Deus está dizendo. Se você matar dolosamente, você vai morrer. O sexto mandamento, basicamente, ele proíbe assassinar pessoas. Nós não podemos assassinar as pessoas com ódio e nem de maneira nenhuma. Um acidente, uma defesa. Nós vamos estudar isso nos próximos estudos. Então eu queria que a gente pudesse agora pensar da seguinte maneira. Eu preciso de entender isso, porque a palavra de Deus, ela é imutável, infalível, inerrante. Ela é o paradigma da minha caminhada. Então, quando eu estiver na minha realidade de vida, eu não posso tomar posicionamento pelo meu partido político, nem pelas minhas emoções, nem por uma opinião pessoal. Você pergunta a alguém se você é a favor ou contra a pena de morte. Para mim deve morrer todo mundo, principalmente se o cara acabou de ser roubado. Essa é a opinião pessoal dele. Agora eu preciso de ter uma base bíblica. Porque, em primeiro lugar, a vida é um presente de Deus. Segundo lugar, cada pessoa
foi criada segundo a sua imagem e semelhança. Há uma alma plantada em cada pessoa. Então, quando a gente continuar o estudo, a gente precisa trabalhar isso. Às vezes é fácil a gente decidir isso quando alguém mata o outro seguido de roubo. Ou rouba e mata. É o latrocínio. É roubo seguido de morte ou morte seguida de roubo. Não importa o que veio primeiro. Talvez o cara matou o cara primeiro e roubou, ou o cara roubou e depois matou. Não importa, o fator não altera, né, irmão? Altera? É mesmo? Qual que é o mais grave? Roubo seguido de morte. Esse altera. Mas esse é o... Tá, entendi. Então, quando isso acontece, fica fácil. É fácil isso. Então, qualquer um de nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, se nós formos participar de um júri, nós vamos votar condenado, culpado. Agora, há algumas questões difíceis que nós enfrentamos hoje, que nós precisamos ter uma definição no coração, para a gente tomar posicionamentos. A gente tem uma maneira assim, e essa época de eleição é uma época em que nós falamos muito isso. Eu não vou votar em fulano porque não vai ganhar. Eu não vou fazer isso porque não vai acontecer. Irmãos, Deus não está marionetado por qualquer que seja o grupo de pessoas. O que Deus quer é que o seu povo tenha atitudes dele na vida. Eu posso não interferir em nada com relação às leis do aborto, às leis que venham de qualquer natureza. Mas o meu posicionamento enquanto crente, eu preciso de tomá-lo. Eu preciso tomá-lo. Se necessário for, perder a cabeça. Às vezes nós perguntamos assim, você está disposto a morrer por isto? Alguns falam que estão. Mas se você pergunta, você está disposto a viver por isso? A pessoa não sabe responder. E as duas coisas têm a ver. Por exemplo, João Batista. O que João Batista fez? Fez o que precisava ser feito. Quando ele diz, olha, isto é pecado. O que você está fazendo, Deus condena. Ele perdeu a cabeça por causa disso. Foi preso por causa disso. Não importa. Ele assume um posicionamento de um representante de Deus para aquele momento. Começa a olhar, irmãos, essa semana, quantas mudanças a igreja evangélica propôs, teve peso na nossa nação. Muita gente fala, se não fosse, mas assim no dia a dia, você, eu, nos bastidores, não estou dizendo em Brasília, eu estou dizendo na rua, no dia a dia, na sua casa, na escola, no trabalho, posicionamento que você toma, posicionamento do Senhor. Que às vezes você põe a sua cabeça em risco. Agora é um posicionamento do Senhor, não dá para continuar assim.
essa empresa está tendo isso, 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 eu não posso me compactuar com isso. Sabe por que eu não posso? Porque Deus não vai abençoar a minha vida, eu sou crente. E assim, irmãos, são essas questões que envolvem esse mandamento. Nós ficamos neutros, deixa estar para ver como é que fica. Nós precisamos tomar posicionamentos. Olha, sabe por quê que isso pode acontecer? Por causa disso, disso e disso. Por exemplo, eu vi várias vezes, e nós vemos agora, tem uns grupos que são contra a guerra. E sempre aparece, em inglês, em outras línguas, não matarás. Agora, naquele momento, essa interpretação está errada. Não cabe lá. Não cabe. Então nós precisamos, até para as nossas manifestações, entender o que Deus diz. Porque se eu entendo o que a palavra de Deus está dizendo, o meu posicionamento vai ser um posicionamento, pode até ter questionamentos, mas vai ser um posicionamento que eu vou ter argumentações bíblicas. Eu posso até dizer assim, olha, você não pode chegar a conhecer isso, porque primeiro, você não tem o Deus que eu tenho, você pode até apelar. Mas o cara vai para casa, ele vai começar a pensar nas suas colocações e ele vai ou pirar ou vai voltar a você para buscar mais resultados daquela conversa. Por que você tomou essa posição? Olha, eu tomei essa posição por isso. Há um mandamento, que é um mandamento que está em vigor. Jesus trabalhou isso muito bem trabalhado, que nós vamos ver posteriormente. Então eu quero que vocês, essa semana, estejam pensando nisso. Leiam, aborto, guerra, porque é aqui que nós vamos trabalhar. E tem versículos, irmãos, que fala no Antigo Testamento sobre aborto. Então nós precisamos pensar sobre isso. Está em pauta essas coisas. E vai futuramente, a raça humana, ela está em degradação. E nós precisamos de referenciais de Deus para segurar esse negócio. Nós somos de pessoas que se levante para formatar realidades na vida de pessoas que estão sendo formadas, as realidades de Deus. Senão nós vamos nos perder. E a igreja é responsável por isso. Não tem outra, irmãos, agência no mundo responsável por isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é responsável para implantar os princípios de Deus no mundo. Não são os Supremos Tribunais Federais, não são deputados, não são senadores, presidente. Não, é a igreja do Senhor Jesus. Então, quando a gente tem essa leitura da aplicabilidade da palavra de Deus nas questões mais contemporâneas, e a gente assume esses posicionamentos, Deus começa a abençoar a nação. Não é só, irmãos, como a presidente fez num dos eventos aí essa semana, feliz a nação cujo povo é o Senhor. Olha, feliz a nação cuja Deus é o Senhor, sem ter nenhuma conexão de realidade vivencial. Não é só isso. Deus cansou de dizer isso, viu os profetas. Dizer, há um discurso teológico em direção a Deus, mas não há uma rendição ao Senhor. E o texto é quando essa nação se rende ao Senhor. Aí começa a viver a pauta do reino de Deus. Não a pauta de governos déspotas. Não a pauta do que está acontecendo na maior parte do mundo, inclusive no nosso país. Então nós precisamos entender
que não só a questão de honrar pai, agora, legal, até aqui está legal. Daqui para frente, é o que o menininho disse. É algo que tem a ver no meu convívio, algo que tem a ver na minha existência coletiva. Quantas vezes um posicionamento nosso muda uma realidade, um caminho? Quantas vezes? Quantas vezes Deus mudou um caminho por causa de um posicionamento? Uma única pessoa levanta e diz o que precisa ser feito, e Deus faz o que precisa ser feito pelo posicionamento que aquela pessoa toma. É só lermos Juízes. Só lermos Juízes. Se a gente ler Juízes, Moisés foi um grande líder. Se lermos Juízes, nós vamos observar, morreu o cara, o povo despenca. Levanta outro, Deus abençoa e o povo segue. O povo morre aquele, aí até levantar outro, o povo pena. Então, irmãos, o que Deus quer? Deus quer que eu considere a vida. A vida é o bem mais precioso. Então eu preciso de entender o que Deus quer dizer com esse mandamento, para que esse princípio que Deus estabeleceu seja um princípio vivenciado por mim, pela igreja. Porque enquanto igreja, nós estamos em vários setores, irmãos. Temos advogados, temos políticos, temos médicos, temos engenheiros, temos... todo mundo está... Nós estamos circulando. O reino está circulando nos interregnos das nossas reuniões. Se nós tomarmos posicionamentos bíblicos, esses posicionamentos farão diferença. Pode ter certeza. Não é só no voto. Nós ficamos falando assim, porque precisa do voto. Eu acho que Deus precisa mover o coração dos brasileiros. Para que a gente possa construir algo diferente do que está sendo construído até hoje. Inclusive a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso. Eu acho que é um momento que nós precisamos parar enquanto igreja e buscarmos o que Deus quer para mim e para você. Não é só no não matarás. E muitas outras realidades que Deus quer para a minha e para a sua vida. Alguém tem alguma pergunta para fazer ou alguma consideração? Pode fazer. Pode fazer, Renato. Mas adultério ainda era na época de Jesus. Mas o problema é que Jesus é que nós tivemos lá aquela mulher pega em adultério e ali ia ser apedrejada se Jesus não tivesse. Então o conceito, ele ainda existia. O conceito, hein? Não, então, mas é aí que a gente precisa de trabalhar. Mas o conceito legal, aliás, a instituição, ela existia. Mesmo na época de Jesus, nós temos o fato lá, que... Então, mas é claro, é a divina providência. Então, então, mas aí quando nós formos com Jesus, aí você vai ver o que Jesus faz. O que Jesus faz com esse mandamento. Aí nós vamos entender o porquê da mudança. Isso aí nós vamos trabalhar. Mas primeiro a gente precisa de considerar esse mandamento como doloso, quando é premeditado, quando é esse que é o mandamento. Qualquer pessoa que mata com dolo,
está debaixo desse mandamento e sofrerá as consequências legais do corpo jurídico do país, do local do país onde ele vive, e de Deus. Porque Deus é o justo juiz. Então, se ele diz assim, olha, o cara que fere e mata, ainda que esse cara esteja no culto, tire ele, põe para fora e ele morra. Então, isso aqui é algo que a gente precisa, porque muitas vezes a gente não quer encarar essas realidades, porque nós trabalhamos romanticamente, irmãos. Há uma teologia, hoje, barata. A teologia do amor. A teologia que não tem pecado nela. Esse Deus dessa teologia não fala em pecado, não incomoda. Não incomoda. É o Deus do conforto, é o Deus do carro novo, é o Deus da casa nova, é o Deus da fazenda, é o Deus do emprego, é o Deus do casamento, é o Deus daquela coisa toda. Mas esse Deus não se subjuga a nada disso, ele continua sendo Deus. Então nós assustamos quando a gente começa a trabalhar esse negócio, quando nos pega. Quando nos pega, diz, meu posicionamento tem que ser esse. E às vezes, irmãos, quando nós não tomamos posicionamento, é por causa do nosso conforto. Já omite, que é pecado. É um posicionamento. Mas esse posicionamento, ele é cômodo. O posicionamento de não tomar posicionamento, ele é cômodo. Porque quando eu tomo posicionamento, o pau come. Porque aqueles que são contrários ao posicionamento da palavra, eles vão cair de pau em cima. Então, precisa tomar o posicionamento, né? Então, nós tivemos, irmãos, 25 conexões, 7 em Araraquara, 5 em Ribeirão Preto, aquele ponto cego 4, Patos de Minas 3, Sorocaba 2, Rio de Janeiro 1, Blumenau 1, São Paulo 1 e Jaú 1. Deus abençoe a todos estes queridos irmãos conectados conosco. 25 conexões e que Deus abençoe ricamente. Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por termos estado aqui e pensado na sua palavra e que Ele nos dê o entendimento, que Ele nos dê a compreensão dEle, através do seu Espírito Santo. Deus amado, nós entendemos que a tua palavra toda é inspirada, que é útil para o ensino, que é útil para a exortação, que é útil para a correção, que é útil, Deus, para trazer-nos um viver parecido com o Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a vivermos dessa maneira, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu reino seja estabelecido em todas as gerações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a entender a tua palavra. Que nós possamos nos comprometer com esse entendimento. Que a partir do momento em que concebemos aquilo que o Senhor quer dizer, que sejamos responsáveis no poder do teu Espírito Santo dessas realidades. Enquanto não, Senhor, vá abrindo o nosso entendimento. Ilumina os olhos da nossa mente, para que possamos entender e conceber aquilo que o Senhor está nos dizendo. Abençoa a igreja, toma, Senhor, nas tuas mãos a cada um dos irmãos, nossos visitantes. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um, suas famílias, esses queridos nossos que estão conectados conosco. Abençoe a vida de cada um, que cada um